Aleluia! Glórias a Deus. Amados, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deste homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Júnior. Nós agradecemos, Senhor, pela disponibilidade dele ter vindo aqui para nos trazer essa palavra. Pai, abençoa a sua casa, sua família, e que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, levá-lo de volta para o seio da tua família, na proteção, Pai, dos teus anjos, e guia ao Espírito Santo até a sua volta, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz, amém? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Estão felizes? Aleluia. Tempo precioso esse. É um prazer, uma honra poder estar com os irmãos aqui nesses dias e de alguma forma cooperar, contribuir naquilo que o nosso Deus e Pai está edificando. Nós acreditamos que Ele nesses dias está edificando a sua casa como sempre fez. Deus sempre, na narrativa bíblica, nós vamos ver Ele construindo, edificando um lugar para revelar a sua habitação. É muito bom estar aqui também, rever alguns amigos e sentar na mesa do Senhor. Eu gosto da mesa, eu gosto de compartilhar do tempo de comunhão, né? A gente tem trilhado um caminho junto com o Rogério já há alguns anos e Deus tem feito grandes coisas nesse tempo. E como é bom ver a obra de Deus tomando forma, né? Nelson, os irmãos de Imperatriz, onde pastor Felipe de Teresina estava aqui também, o Léo, numa versão maior agora de Parnaíba, e sentar nesse ambiente de comunhão é muito bom. Eu glorifico a Deus por isso. O reino de Deus é um reino de amigos, né? O tema desse encontro, desse ajuntamento, dessa conferência, sei lá como é que é, né? O tema desses dias é amigos do noivo. E a gente aprendeu que o reino de Deus é esse reino de amigos. A gente aprendeu que a igreja, ela é uma comunidade profética. E a comunidade profética, a definição dela é uma comunidade de amigos de Deus. E quando nós olhamos para a narrativa bíblica, para a história das Escrituras e para a história da igreja, desde Atos 2, com a descida do Espírito Santo, quando ela tomou forma, nós vamos ver que Deus é um Deus de encontros, Deus é um Deus de relacionamento. E durante toda a narrativa bíblica e na história da igreja, nós vamos ver Deus se comunicando, se revelando com os seus amigos. E às vezes a gente se pergunta, quem são os amigos de Deus? Quando eu leio as Escrituras, quando eu leio alguma biografia de algum irmão que antecedeu os nossos dias e que deixou a sua marca no tempo, não pelas coisas que construiu, mas pela maneira que viveu, pela forma que ele escolheu viver, nós vamos ver que os amigos de Deus são aqueles que durante a sua jornada de fé, durante a sua vida, eles são um tipo de gente que interage com o céu. Eles escolhem viver uma vida diferente. Eles não são só frequentadores de um lugar, mas eles começam a se tornar um lugar. Eles não têm uma relação com Deus e eles não frequentam igreja para dar certo na vida e nem sequer para melhorar de vida. Eu costumo falar isso por onde eu passo, que a igreja não é o lugar que eu vou para dar certo na vida. A igreja não é o lugar que eu vou para melhorar a minha condição de vida. A igreja é o único lugar aonde a vida de Deus é plena. Fora da igreja, que é o corpo de Cristo, tudo que tem é existência, a obra criada, mas vida nós só vamos encontrar no corpo.
onde Cristo é o cabeça. E os amigos de Deus são aqueles que não frequentam reuniões, eles não participam de eventos e movimentações. Eles se tornam um lugar, eles interagem dentro dos seus dias com a ação de Deus na terra. Eles têm um anseio, que é o mesmo anseio que os profetas das Escrituras, principalmente no Velho Testamento, nós vamos encontrar esse anseio nesses profetas. Que anseio era esse? Eles viveram a vida com um desejo: conhecer a Deus, para fazê-lo conhecido. O anseio da vida dos profetas bíblicos eles viveram a vida querendo conhecer a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que aquilo que para eles estava oculto, a nós, a igreja, foi revelado. A minha oração é que nesse tempo e nesses dias, o Senhor, no nosso meio, encontra esse mesmo anseio, esse mesmo desejo de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Talvez esse é o maior desafio da minha vida. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Às vezes as pessoas nos perguntam. Eu quero conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Então a minha oração é que nesses dias, nesse ambiente que nós estamos envolvidos, nesse ajuntamento de amigos do noivo, nós possamos ser despertados para nos tornar o que nós fomos chamados para ser. O corpo de Cristo, que tem como finalidade revelar quem Ele é, para que o mundo possa ser salvo por Ele. Que nós possamos ser tocados pelo Seu Espírito e pela Sua presença. Aleluia. Queria te convidar, antes de a gente avançar, a você fechar os seus olhos. Aleluia. Beijo, bebê. Boa viagem. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, através do Espírito Santo, nós nos sujeitamos nessa noite a toda a tua boa vontade para a nossa vida. Como igreja nessa cidade, Piripiri, nós queremos declarar que não há nos céus e não existe na terra um Deus semelhante ao nosso Deus. Senhor, Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. O anseio do nosso coração é Te conhecer para Te fazer conhecido. Manifesta a Tua graça nessa noite, nesses dias. Revela Teu coração, comunica a Tua verdade sobre nós. Pai, nós não queremos ter informações a Teu respeito, mas nós queremos ser tocados e moldados pelo poder do Teu Espírito, habilitado pelo poder do Teu Espírito, aperfeiçoados no poder do Teu Espírito, para nos tornarmos o que fomos chamados para ser, sacerdotes do Teu reino, a Tua família, a Tua igreja, aquela que se chama pelo Teu nome. Pai, dá uma palavra de ordem aos Teus anjos, Senhor. Teu é o poder, Tu é a glória para todo sempre. Dá uma ordem aos Teus anjos, Senhor, segundo aquilo que é o anseio do Teu coração. E coloca os céus dessa cidade em ordem. Senhor, por meio da Tua vontade, Tu és aquele que ordena todas as coisas. E nessa noite vem ordenar o nosso homem interior, vem ordenar a nossa vida de igreja, vem ordenar, Senhor, o lugar onde nós estamos estabelecidos. Sim, Senhor, Tu és aquele que coloca todas as coisas no seu devido lugar. O ambiente da Tua presença é um ambiente da revelação da Tua ordem. A Tua ordem comunica a Tua vontade. Nessa noite, Senhor, nós precisamos de Você. Nós nos submetemos a Você. Nós queremos falar, Senhor, não do nosso jeito, mas do Teu jeito.
faz, opera, realiza aqui as coisas segundo aquilo que é o desejo, o desígnio do teu coração. Vem e opera em nós, Senhor. Encontra a terra fértil aqui, Senhor, para que a semente do teu reino possa frutificar e produzir os seus frutos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é bom, e as suas misericórdias, elas duram para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia, as suas misericórdias, elas duram para sempre. O Senhor é bom, santo e poderoso Deus. Enche esse ambiente de você, Jesus. Enche esse lugar da tua presença, para a glória do nome do teu Filho. Assim nós te pedimos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar aqui para você que não me conhece. Você olha para um cara cabeludo, barbudo, né? Eu só tenho a cara de maconheiro, não se preocupa não que eu sou crente, viu? Às vezes a gente assusta com os caras estranhos, né? Olha para o cara estranho. Muito cabelo, muita barba, tem uma cara de maconheiro, meio esquisito, né? Às vezes a gente se assusta, nós vamos se assustar com muita coisa um dia ainda. Deus vai nos surpreender sempre. Deus não vê como a gente vê. Antes eu tinha cara de crente e era maconheiro. Hoje eu tenho cara de maconheiro e sou crente. Deus tem os seus meios, a sua maneira de se revelar e se comunicar com a gente. O meu nome é Nilson Júnior. Quando a gente viaja para pregar em alguns lugares, os irmãos, lá em casa eu sou só Júnior, mas quando viaja as pessoas chamam de Nilson Júnior. Por quê? Porque nome de pregador fica mais imponente, senão o pregador é muito fraquinho, né? Quem é que vai pregar hoje? Irmão Júnior, é muito fraquinho. Mas daí é Nilson Júnior, fica mais imponente, né? Mais pomposo. Mas lá em casa eu sou só o Júnior. Sou casado com a Vanessa e eu e Vanessa temos 32 anos de casamento. Eu já sou velho. E fruto do nosso casamento nós temos 4 filhos e 8 netos. Me respeita aí, eu sou de outra categoria. Me respeita. Nós somos avós de 8 netos, de 3 filhos casados que nós temos, dos 4, 3 são casados. E nos últimos anos, Deus mexeu com a nossa vida, nos trouxe aqui para morar no Nordeste brasileiro, no sertão da Bahia, em Juazeiro da Bahia. A gente faz parte de uma missão chamada Missão Nordeste e de um ministério chamado Mevan. As pessoas às vezes perguntam, o que é Mevan? Nós não soubemos ainda até hoje, é Mevan. É uma plataforma missional, apostólica, profética, uma igreja que tem procurado servir o corpo de Cristo em meio aos nossos dias e na nossa geração. E esses últimos anos, o Nordeste tem sido a nossa casa, tem arrebatado o nosso coração. E nós trabalhamos a partir do Nordeste brasileiro, construindo uma ponte para a Europa e um caminho para Jerusalém, um caminho a Israel. Hoje, aquilo que nós ouvimos e vimos no Senhor alguns anos atrás, se tornou uma realidade. Alguns anos atrás era só uma palavra profética. Alguém já ouviu uma palavra profética? Quando a gente ouve parece loucura, não parece? Assim a gente ouve uma palavra profética, a gente diz, cara maluco. A família diz, ele era doido, ele usava droga, ele era doido, agora ele virou crente, ele está mais doido ainda. Esse cara está com problema. Mas à medida que a gente vai conhecendo o Senhor e perseguindo a palavra, a gente vai tendo a oportunidade de ver nos nossos dias ela se cumprindo, ela tomando forma. Porque a Escritura nos ensina que quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus fala, Deus cria. E perseguindo essa palavra que nós ouvimos e vimos em Deus, nós vimos ela tomando forma. E hoje, através do Nordeste brasileiro, a gente implantou uma igreja no norte de Portugal. Tem famílias missionárias trabalhando hoje na Europa. E temos construído um caminho para Jerusalém. Trabalhamos diretamente hoje com algumas comunidades judaicas e
abrimos uma instituição chamada Iniciativa Retornar, que tem como propósito cooperar contra o antissemitismo e pregar o ensinamento de Paulo sobre a esperança de Israel. Nós acreditamos na plenitude da igreja, e a plenitude da igreja, ela provoca um avivamento em Israel, e o avivamento em Israel, ele promove a volta de Jesus. É a nossa forma de ver e ler as Escrituras. E nesses últimos anos nós trilhamos esse caminho, percorremos esse caminho. E nos próximos meses, provavelmente, a gente está se mudando também do Nordeste. Eu estou passando em alguns lugares, na mesa de alguns amigos, compartilhando da vida com alguns amigos. Provavelmente até agosto nós estamos nos mudando para Portugal, para trabalhar naquilo que já está sendo implantado lá, através de uma palavra de Deus sobre o Nordeste brasileiro. Por que eu estou fazendo menção disso? Porque você faz parte disso. Você mora no Nordeste brasileiro e é perceptível o quanto Deus tem provocado, promovido e favorecido essa região do Brasil, com a palavra dEle, com a vontade dEle e com o seu Espírito. Mas também é notório que diante de todo esse favorecimento de Deus, desse caminho que Deus está provocando e promovendo, Deus também está trabalhando na gente. Deus está nos edificando como igreja e como casa. Talvez na nossa jornada de fé a gente vai caminhando e vai se envolvendo com a igreja, mas deixa de entender a finalidade e o propósito dela. E a gente fica aquilo que eu chamo do piloto automático. A gente fica no círculo vicioso do entretenimento, né? A gente vai da nossa casa para o nosso trabalho, do nosso trabalho para a nossa casa, da nossa casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, e a gente fica ali, num círculo vicioso, do piloto automático, e às vezes não tem a real compreensão do propósito da nossa existência. Para que Deus me criou? Por que eu existo? Qual é a finalidade de eu ser igreja? Que negócio é esse dos crentes? Qual é o propósito de uma igreja numa cidade? A gente às vezes está tão no piloto automático que não discerne essas coisas. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o homem e mulher os criou. A imagem de Deus Ele os criou. O propósito da criação do homem, Deus criou alguém para Ele. Deus criou alguém à sua imagem e à sua semelhança, porque Ele criou alguém que Ele pudesse se comunicar, se relacionar. Ele criou alguém que Ele pudesse falar e o outro ouvir. O outro falar e ele ouvir. Porque Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de comunhão. Esse é o propósito da nossa existência. Deus criou o homem para Ele, para relacionamento com Ele. Nós vamos ver em toda a história bíblica, Deus sempre buscando para Ele uma família, não é assim? Deus sempre buscou um lugar, uma casa para Ele chamar de sua, um lugar que Ele pudesse chamar de seu, e um povo para Ele dizer, meu povo. Já percebeu que nas Escrituras, mais de 20 vezes nós vamos ler Deus dizendo assim, e eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. E o cumprimento de todas as coisas, a gente costuma dizer que é o ápice do cumprimento profético bíblico, o cumprimento de toda a profecia bíblica, quando a gente lê o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, dos acontecimentos futuros, nós vamos ver o capítulo 21, versículo 3 em diante, João em Patmos escrevendo e dizendo que tinha ouvido uma voz do céu dizendo, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Eles serão para mim meu povo. Eu serei para eles o seu Deus. Aí vai falar que toda lágrima será enxugada, não é assim? E o versículo 6, João vai dizer, está cumprido. O que é o cumprimento profético de toda a profecia bíblica? É Deus tabernaculando, é Deus habitando com a gente a eternidade. Porque esse é o propósito de Deus. Deus me criou para Ele, Deus criou o homem para relacionamento. A gente conhece a história de Adão, que o pecado faz aquela
ruptura e cria uma lacuna, um distanciamento de Deus com a obra que Ele criou. E principalmente no Velho Testamento nós vamos ver Deus de um homem chamado Abraão, que Ele chama de amigo. Ele faz desse homem uma nação, e dessa nação Ele se revela para as nações, para que as nações pudessem conhecê-lo. Nessa nação, por 3 vezes Ele pede para construir uma casa para Ele, porque Ele sempre desejou habitar no meio do seu povo. Porque Deus é Deus de encontros, e Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento. Esse é o propósito da nossa existência. Aí nós vamos ver Deus provocando o nascimento da igreja, que segundo Paulo, em Colossenses 1,18, é o corpo do seu filho, onde o seu filho é o cabeça. E a gente hoje é o quê? Nós somos o quê, irmãos? Igreja. Mas nem sempre a gente entende qual é o propósito da igreja, a finalidade dela. Igreja não é um lugar que eu vou. A igreja é o que eu sou. A igreja não é um lugar que eu frequento. Isso aqui é uma casa de evento, acho que é um auditório público da cidade, né? Tem dias que aqui tem show de comédia, tem dias que aqui tem palestras, tem dia que aqui tem outro tipo de atividade, mas nesse final de semana é igreja. Por que é igreja esse final de semana? Porque é um auditório, tem cadeira, som, luz, ar-condicionado, é uma plateia que senta de frente para um palco? Não. Esse final de semana é igreja, por quê? Porque nós nos reunimos como corpo aqui dentro e invocamos o nome de Jesus. O que nos faz igreja não é o lugar onde nós estamos reunidos, mas é no nome de quem nós estamos reunidos. E nesse fim de semana, esse auditório é a igreja. Por quê? Porque é um grupo de pessoas que são parte desse corpo, se reuniram aqui dentro e estão invocando o nome de Jesus. E a igreja, que é o corpo do Cristo, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da igreja? Você já se perguntou? A igreja é o meio pelo qual Deus escolheu para revelar o seu plano. Você sabia que Deus tem um plano? Deus tem um propósito. Nós chamamos na Escritura de propósito eterno de Deus. E aonde nós conhecemos esse plano? Na Bíblia. A Bíblia revela o plano e o propósito eterno de Deus. E Deus tem um plano. E qual é o plano de Deus? Revelar seu Filho, para que o mundo possa ser salvo por Ele. E o meio que Ele escolheu para se movimentar e revelar seu Filho é a igreja. Então qual é a finalidade da igreja? Revelar Cristo, para que o mundo possa ser salvo por Ele. A igreja é o meio pelo qual Deus se movimenta na terra. É o meio que Ele escolheu para quê? Para o cumprimento do seu plano. Durante alguns anos, eu trabalho com missões, com ações sociais, e não sou um missionário de carteirinha, não sou evangelista, não tenho aquele dom de evangelizar. Tem irmãos que são fera no evangelismo, né? Eu não tenho essa graça. Mas pela graça de Deus, Deus nos permitiu construir uma escola de missões e construir algumas estruturas de trabalho que cooperam com a missão de Deus. E alguns anos atrás nós tínhamos uma mentalidade, né? Quando as pessoas nos perguntavam: e aí, Júnior, como é que tá? Deixou a droga? Deixei. E agora? Não, agora eu virei crente, eu estou na igreja e agora Deus me deu uma missão, Deus me deu algo para fazer. Mas à medida que a gente vai lendo as Escrituras, se envolvendo com o Espírito Santo e discernindo o seu plano e o seu propósito, nós fomos descobrindo que Deus não me deu uma missão. Deus é que tem uma missão. Que Deus não me deu algo para fazer. É Deus que tem um plano para executar. Agora Ele deu à igreja para cooperar na missão que Ele tem. O que muda? Tudo. Por quê? Porque se Deus me desse uma missão, eu executo se eu quero. Eu faço se eu quero. Eu posso dizer sim ou não.
Mas se Deus tem uma missão e Ele me deu como igreja para cooperar na missão que Ele tem, muda tudo, porque agora eu já não tenho mais escolha. Porque a finalidade da igreja, ela foi dada para cooperar na missão que Deus tem. A missão de Deus é revelar seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele. Quem tem filho aqui? Quantas vezes você já deu uma missão para o seu filho e ele não fez? Eu tenho 4. Quantas vezes você deu uma tarefa para o seu filho executar e ele não executou? Várias. Não é assim? Porque você dá algo para ele fazer, ele escolhe fazer ou não. O bom é que ele executasse como filho obediente que ele deveria ser. Mas nem sempre é assim. Então o que muda é que eu não tenho escolha, porque a finalidade da igreja, Deus deu à igreja para executar, cooperar na missão que Ele tem. E a missão dele é revelar seu Filho, para que o mundo seja salvo por Ele. E às vezes a gente não entende a finalidade da igreja. E às vezes a gente também não entende o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? É se tornar um homem coletivo. A igreja é um corpo constituído de muitos membros, onde cada um tem uma função. Alguns de nós acham que não tem função, que só são aqueles que vêm para frequentar a reunião, né? Levanta a mão, bate palma, canta um corinho de fogo, às vezes bota um dinheirinho no envelope para dar uma força para o pastor, para ver se ajuda ele a pagar as contas. E diz, não, tá legal, já fiz a minha parte. Não, a igreja é um corpo de muitos membros. E todo membro desse corpo tem um propósito: realizar a sua função. Você amputaria alguma parte do seu corpo? Tudo que está em você tem um propósito. Por que eu estou falando, gesticulando, mexendo e consigo andar de um lado para o outro? Porque o meu cérebro manda informações para os membros do meu corpo. E os membros do meu corpo, quando realizam a sua função, promovem em mim vida e movimento. Então a finalidade da igreja é cooperar na missão que Deus tem de revelar seu Filho. E o propósito da igreja é se tornar esse homem coletivo. É se tornar um. Independente das nossas denominações, das nossas divisões. Já percebeu que na Escritura, sempre que vai ser direcionada uma carta à igreja, não é uma denominação, é uma cidade. Porque diferente da gente, Deus não faz divisão no corpo dele por instituições religiosas. Deus olha aqueles que estão ligados ao Filho dele, que é o cabeça, e que estão ligados uns aos outros, e são cooperadores da obra que Ele tem, que é revelar seu Filho, que é manifestar sua presença, comunicar a sua presença e revelar sua glória. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a nossa mente e a nossa religião afetou a nossa maneira de ver a igreja. Já percebeu que a gente faz igreja para a gente? A igreja tem como propósito e finalidade ir, servir, revelar. Quem? O Cristo que habita em mim. Aí é que entra o problema. É porque Cristo precisa habitar em mim, ser gerado e formado em mim, pelo poder do Espírito Santo. Na minha concepção de pensar nesse tempo, eu penso que o Senhor, Ele está trabalhando muito naquilo que nós somos, naquilo que nós precisamos nos tornar. Não é sobre o que nós vamos fazer, mas é um lugar que nós precisamos permanecer. Provérbios 23, 12 vai dizer: aplica o teu coração à instrução, e os teus ouvidos à palavra de conhecimento. Esse é um tempo que o Senhor está nos instruindo, para que a gente possa ter conhecimento a respeito dEle. A Bíblia, a Escritura, é um livro cheio de instruções. Já percebeu que às vezes a gente está preocupado? O que é que eu vou fazer agora, né? Qual é o próximo passo? Não, a realidade é que nós não precisamos saber o que nós vamos fazer agora, nós precisamos saber onde nós precisamos estar agora. Porque o lugar que nós vamos estar agora, que é o lugar da instrução de Deus, Ele vai revelar para a gente o que é necessário ser feito dentro desse lugar.
Posso dar um exemplo bíblico e explicar para a gente. Conhece Atos capítulo 1? Lucas escrevendo, me pareceu bem ao Teófilo escrever um tratado a respeito dos últimos acontecimentos, das coisas que o Senhor Jesus fazia e também ensinava. Aí versículo 3 vai dizer que Jesus permaneceu entre eles 40 dias, não é isso? Ensinando, pregando sobre o reino de Deus, dando provas incontestáveis da sua ressurreição. Versículo 4 vai dizer que Jesus, estando com seus discípulos, determinou. Jesus não fez um pedido. Jesus não disse assim, ó, ô Alisson, se tu achar legal ou bom, tu faz desse jeito. Mas a Bíblia vai dizer em Atos 1:4, estando Jesus com seus discípulos, ele determinou. Ele deu uma ordem. Que ordem era essa? Não se ausentem de Jerusalém. Porque não muitos dias depois desses, vocês vão provar o cumprimento da promessa que o Pai fez a vocês, que de mim vocês ouviram. Que promessa era essa? Versículo 5. João batizou vocês com água, mas não muitos dias depois desses, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus deu uma palavra de ordem. Ele não deu um conselho, ele deu uma instrução. Aí no versículo 6 e 7, eles vão entrar num conflito, né? Se o Senhor vai restaurar o reino de Israel agora, ele vai dizer que não cabia a eles saber a respeito desses tempos. Versículo 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-ão testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Uau! Aí, versículo 9, talvez uma das cenas mais assustadoras do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus está falando com eles e começa a subir. E eles começam a olhar, aparecem dois anjos e perguntam, homens galileus, por que vocês estão assustados? Não é porque vocês estão espantados. Olha a cena. Jesus está conversando e de repente... Homens galileus, por que vocês estão assustados? Por que vocês estão espantados? Esse Jesus, que vocês estão ouvindo subir, certamente ele voltará. Versículo 12 de Atos 1 vai dizer que eles fizeram o que depois que Jesus subiu? Eles foram para onde Jesus mandou eles estarem, no lugar da instrução. Eles foram onde Jesus determinou para eles estarem, Jerusalém. Porque era em Jerusalém que iria se cumprir a promessa que o Pai tinha feito. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não pode vir. E o outro Consolador, quando ele vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Não é assim que Jesus fala? Estando com seus discípulos, João 14, João 15. Versículo 12, eles vão para o lugar da instrução. A instrução é: permaneçam na cidade, até que se cumpra a promessa do Pai. E à medida que Jesus sobe, eles vão voltando para Jerusalém. Eles entram em Jerusalém, eles sobem num lugar que a gente conhece como cenáculo, não é isso? Versículo 14, diz que eles se reúnem unanimamente. Eles estão de comum acordo. E eles se reúnem para orar, para suplicar, não é isso? E para clamar a Deus. A pergunta talvez que a gente precisasse fazer é: Jesus mandou eles orarem? Não. Jesus não mandou eles orarem. Jesus mandou eles permanecerem na cidade. Mas o lugar de instrução sempre vai revelar para a gente o que é necessário ser feito dentro dele. Sabe onde é que a gente erra? É que às vezes a gente quer sair fazendo sem ter a instrução sobre aqui o lugar que nós precisamos estar. Chegando em Jerusalém, eles entenderam que aquela espera para se cumprir a promessa do Pai, ela precisaria ter uma ação. Eu chamo de a espera responsável. Enquanto eles esperam o cumprimento,
eles interagem com o céu. Quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus na história bíblica, na história da igreja, são homens e mulheres que dentro da sua geração, eles permaneceram num lugar de instrução. Eles escolheram viver num lugar de instrução. E enquanto eles vivem na instrução de Deus, revelada pelo poder do Espírito Santo, eles interagem com a vontade do céu nos seus dias. E quando isso acontece, o que acontece? O cumprimento da palavra profética. Atos capítulo 2. De repente, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso. E quando se ouviu, se viu. Quando se ouviu, os seus olhos foram abertos e se viu línguas repartidas como de fogo, que repousavam sobre a cabeça de cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Deus fala, Deus cria. Quando Deus fala, Deus faz. Mas a palavra profética de cumprimento, ela tem uma ligação direta com a minha disponibilidade de interagir com aquilo que Ele está instruindo. E esses dias, é perceptível que Deus está instruindo a gente. Não é assim? Há um anseio de ver a glória de Deus no nosso tempo. Há ou não há? Há um anseio de um mover do Espírito. Há ou não há? Há um anseio no nosso interior de ver na nossa cidade, no lugar onde Deus nos estabeleceu, o seu poder manifesto. Há ou não há? A pergunta é: o quanto nós estamos dispostos a interagir com o que Ele quer fazer? 1 Coríntios 15, se eu não me engano, versículo 6, se eu também não me engano, eu não estou lendo a Bíblia, estou só proclamando para a gente ir ganhando tempo. 1 Coríntios 15 vai dizer que depois que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, vai dizer que ele apareceu para mais de 500 irmãos. Estou certo, estava 15 e 6. Depois disso, depois da sua ressurreição, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Quantos receberam instrução de Jesus depois que ele ressuscitou? Mais? Quantos estavam no dia que o Espírito desceu? Quantos? 120. Um quarto dos que ouviram foram os que permaneceram na palavra e na instrução, porque Jerusalém era o lugar de cumprir a palavra que o Pai tinha comunicado. Mais de 500 viu ele ressurreto, se relacionou com ele ressurreto, provou do seu conhecimento, recebeu instrução, mas foi um grupo de 120 que permaneceu. O que eu quero dizer? Que esses dias o Senhor está nos ensinando a perseverar e a permanecer sobre a palavra de ordem, a palavra de instrução que Ele nos falou, ainda que eu não esteja vendo acontecer nada. É difícil permanecer quando as coisas não estão acontecendo, não é verdade? É terrível. Agora, sabe quanto tempo levou entre a ascensão de Jesus aos céus e a descida do Espírito? 10 dias. Uau! Pentecoste, festa de Shavuot. 40 dias depois da ressurreição, nós tivemos agora a Páscoa, não é? Nós estamos numa preparação para Pentecostes. 40 dias ele esteve com seus discípulos. Nos 40 dias, quando completou Eli, ascendeu aos céus. No 50º dia, Shavuot, segundo a festa bíblica dada por Moisés em Levíticos 23, que nós chamamos hoje de festa de Pentecostes. Judeus de todas as nações daquele tempo estavam reunidos em Jerusalém. E um grupo de pessoas, perseverando e permanecendo na instrução do Messias, provou o cumprimento da promessa que o Pai fez. Uau! O que eu quero dizer é que esses dias são dias de perseverar e permanecer. Talvez, eu sou sanguíneo hemorrágico. Talvez depois de 3 dias não aconteceu nada. Alguns olhou um para o outro e disse assim: meu irmão, sabe de uma coisa?
né? O homem já foi, já subiu, nós até vimos anjo, vimos todo aquele cenário, ele levitando, subindo, mas não tem nada, não move nada. Vamos voltar para a nossa vida, quem sabe lá se cumpre também a promessa do Pai. Não. Tinha um lugar de instrução. Deus está chamando a gente para esse lugar, nesse tempo. É a pedagogia de Deus. Né? Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que a graça que nos salvou, ela também nos ensina. Quer dizer que a graça que nos salva, ela também é pedagógica. Ela também tem o poder de nos instruir para a gente se tornar aquilo que nós fomos chamados para ser. O que nós fomos chamados para ser? Igreja. Quem é a igreja? Corpo de Cristo. Qual é a finalidade da existência da igreja? Revelar o Cristo. O Cristo que habita em nós. Lembra Paulo escrevendo e dizendo assim, ó, eles não precisam de cartas de recomendação. Por quê? Porque eles seriam cartas. Será que nós podemos falar isso nesses dias? Será que nós somos de verdade uma carta viva? Sabe que uma carta não fala, uma carta é para ser lida. Quando o mundo olha para a gente, o que eles leem? Qual é o evangelho que eles leem? Você sabe o que é o evangelho? Evangelho é a boa nova, as boas notícias da salvação. E o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é que sustenta a nossa fé. Nós vivemos por causa do quê? Da boa nova, da boa notícia da salvação. Nós vivemos do evangelho que já foi consumado. Ele já veio, ele já fez, está escrito. Nós vivemos do evangelho que é a bendita esperança. E que bendita esperança é essa? Ele vai vir. Esse Jesus que vocês viram subir, certamente ele voltará. Ele vai voltar. E ele vai fazer. O evangelho, que é o poder de Deus, essa boa notícia, é também daquele que está presente, está hoje aqui. E ele continua e ele está fazendo. Ele veio e fez, ele vai voltar e vai fazer. Mas ele está aqui hoje, presente no nosso meio. E ele está fazendo por meio do seu Espírito. Para quê? Para que Cristo seja gerado em nós. Por que eu estou falando disso? Porque nesse círculo vicioso de entretenimento, de distrações, de piloto automático que a gente vive como igreja, em vez de a gente se tornar parecido com Cristo, porque Ele nos fez a sua semelhança. Criou Deus o homem, homem e mulher os criou, a sua imagem os criou. Em vez de nós nos tornar aquilo que nós fomos chamados para ser sua imagem e semelhança, nós vamos externamente, né? Até fico parecido, né? Posso até fazer uma cara de Cristo. Vou dar vou ajudar. Eu estou um Cristo meio velho, ó. Posso até fazer uma cara do Cristo que a gente às vezes desenha no quadro, né? Cabelo, o Cristo ocidental, olhinho azul, cabelinho comprido, barbinha comprida. A minha já está ficando branca porque eu já estou velho. Mas internamente, a gente não tem deixado o evangelho afetar a nossa vida. Amigos do noivo são aqueles que são afetados pelo poder do evangelho, que foram resgatados por causa do sangue da cruz, transportados de um reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, onde estão estabelecidos agora em vida e em glória, que vivem no presente como alguém que anseia e deseja desesperadamente o futuro, mas não é o futuro por causa do dia de amanhã, é o futuro por causa da bendita esperança. O meu Redentor está vivo e o meu Redentor está vindo, está voltando. Mas já percebeu que a gente vai perdendo a bendita esperança e a gente vai perdendo a sensibilidade do presente, e aquilo que nós fomos chamados para ser imagem de Cristo, a mensagem vai diluindo. Lembra Paulo, quando ele escreve a sua carta a Corinto, ou igreja para dar trabalho, né?
Paulo recebe informações, né? Irmãos visitaram Corinto, a cidade. E daí se relacionaram na igreja e trouxeram informações para Paulo. Paulo, tem que entrar com providência que o negócio está estreito. Paulo também recebeu carta daquela igreja, de alguns irmãos que lá estavam. E ele escreve essa primeira carta fazendo exortações, não é isso? Conserto. Paulo vai ensinar eles sobre os dons, porque eles receberam o Espírito, mas agora eles estão utilizando e se movendo de uma forma errada nos dons. Paulo ensina eles sobre a ceia, porque eles não se juntavam para a glória de Cristo, eles estavam se juntando para a divisão, porque não discerniam o corpo, tinha problema de imoralidade, né? O filho de um homem dormiu com a mulher do pai. Então Paulo está escrevendo uma carta de exortação em amor, lançando os fundamentos, para que a igreja se torne aquilo que ela foi chamada para ser, a imagem do Cristo. No capítulo 3, já leu o versículo 11, Paulo vai dizer, não se pode colocar outro fundamento, além daquele que já foi posto. Que fundamento é esse? Cristo Jesus. Uau! Agora o capítulo 3, ele é uma exortação. Sabe quando eu leio, a minha impressão é que Paulo, ele quer aprofundar a conversa, pastor. Sabe assim, Paulo queria entrar numa conversa mais violenta em revelação. Paulo queria comunicar outros dons que eles ainda não conheciam. Só que Paulo não podia. Por quê? Porque Paulo vai dizer, olha, eu vos criei com leite, eu queria era dar para vocês alimento sólido, mas eu não posso. Por quê? Por que eu não posso, Paulo diz? Porque no meio de vocês ainda há divisões, no meio de vocês ainda há inveja, no meio de vocês ainda há contendas. É como se Paulo estivesse escrevendo, no meio de vocês ainda há competições. Eu gostaria, na minha impressão quando eu leio, eu estou vendo Paulo escrevendo e dizendo, eu gostaria de aprofundar a conversa, eu queria mesmo, era dar um alimento sólido, eu queria falar das revelações da bendita esperança, eu queria entrar aqui profundo sobre as questões do dia do Senhor, eu queria comunicar alguns dons que é desconhecido a vocês, mas ainda não dá. Por que que não dá? Porque no meio de vocês ainda há competição. E daí ele vai dizer, a nós, apóstolos, que Deus estabeleceu, nós lançamos o fundamento. E que fundamento é esse? Cristo Jesus. Não se pode colocar outro fundamento, além do que já foi posto. É Cristo. Lembra quando a igreja nasceu? Na pregação de Pedro, as 3.000 conversões, Atos 2:42, que eles perseveravam no quê? O que era a estrutura de desenvolvimento da igreja? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Fundamento, Cristo. Comunhão, partir do pão e orações. Então eles perseveravam sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento que é Cristo. E esse fundamento que é Cristo promoveu no meio deles comunhão, partir do pão e orações. E Paulo está escrevendo para Coríntios falando disso. Que eles não estavam vivendo sobre os fundamentos. Porque o fundamento é Cristo, ele diz. E depois de lançar o fundamento, cada um vê como é que constrói. Aí vai dizer, com ouro, pode construir um edifício, com ouro, com prata, com feno, madeira e palha. Cada um vê como é que constrói, porque a obra da mão de cada um vai ser naquele dia provada como o que é provado pelo fogo. Ele não está falando de salvação, porque ele diz, o que for consumido é salvo, mas sofre dano. O que permanecer, recebe recompensa, recebe galardão. Ele está falando que não tem outro fundamento que nós podemos construir, porque nós não vamos construir casa sobre areia, porque a casa sobre areia não suporta o dia mau, quando as águas batem contra ela. Nós fomos chamados para cavar fundo e lançar os alicerces sobre o fundamento correto que é Cristo. Às vezes a gente faz um orçamento mais barato e não quer gastar o que é preciso, e daí a gente vive tendo que ter uma vida de consertos.
Cai, levanta, levanta, cai, constrói, derruba, derruba, constrói de novo, cai de novo, não é assim? Por quê? Porque é casa sobre areia. O orçamento barato. Não quis investir o que é necessário na construção. E Paulo lá em Corinto, ele está falando disso, de uma construção. E ele não está questionando a salvação. Mas ele está dizendo que é salvo, mas vai sofrer dano. Ou vai receber recompensa, depende de como cada um constrói. O que eu quero dizer, o que eu aprendo aqui? Que não é o tamanho do que nós vamos edificar nessa vida que vai determinar quem nós somos. Mas é o quanto de valor nós estamos aplicando naquilo que nós estamos construindo. O quanto isso me custa. Explico. Ele diz que eu posso construir com feno, palha e madeira, matéria-prima barata. Eu posso construir algo grande, que me custa muito pouco, ou nada. Eu posso ter muita coisa boa para mostrar, muito grande, de expressão, mas naquele dia, não suporta o fogo, não subsiste no fogo do Senhor. Mas eu posso construir algo que não é um edifício tão grande. Você está entendendo que eu não estou falando de edifício, casa, prédio, estou falando de vida. Eu posso construir algo que não é tão grande, mas me custa tudo, porque eu estou fazendo de ouro. Eu estou empregando valor nessa construção, em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância. Então não é o tamanho das coisas que eu faço que impressiona Deus, mas é o quanto de valor eu estou empregando naquilo que eu estou envolvido, que determina se eu sou amigo de Deus ou não. Tem muito coleguinha por aí, até constrói, mas é orçamento barato, matéria-prima barata. Nosso desafio para essa geração é conhecer a Cristo, para fazê-lo conhecido. Jesus quer aprofundar a conversa com a gente. É isso que 1 Coríntios 3 está comunicando, Paulo está escrevendo para a gente. Jesus quer aprofundar, ele quer trazer uma revelação maior, um alimento mais sólido, mas ele ainda não pode, por quê? Porque ainda há competição, divisões, invejas, dissensões. Concordam comigo? Que nós vivemos uma geração onde a iniquidade se multiplica e a gente, em vez de se tornar melhor, a gente está se tornando pior. Já percebeu? Rogério deu uma palavra ontem para a gente, que não é os nossos rituais que definem a nossa vida, mas é o que procede do nosso coração. É sobre o nosso coração. Nós podemos ter bons rituais, práticas religiosas, mas se nós não tivermos uma movimentação coerente com a verdade bíblica, nós temos só uma casa de feno, palha e madeira. É salvo, mas sofre dano, porque naquele dia não suporta quando passar pelo fogo. Vocês estão me entendendo? Por que eu estou falando disso e entrando? Eu gosto de conversar. Tem lugares que eu prego e Deus quer profetizar, e tem lugares que a gente bate papo, que a gente conversa, porque nós estamos reunidos, como me foi apresentado ontem e hoje, irmãos de diferentes denominações, de uma igreja, uma nova igreja que o pastor Maciel foi ordenado aqui essa noite com a sua família, que está exercendo aquilo, abraçando a causa que Cristo lhe confiou, né? Numa cidade que é uma cidade de passagem, mas se a igreja da cidade se levantar, pode se tornar uma cidade de parada e de altar, que não é só um lugar de passagem. Depende o quanto nós estamos dispostos a aprofundar a conversa e entender a finalidade da nossa vida. Nós não fizemos igreja para nós mesmos, igreja é por causa do plano de Deus, e o plano de Deus é revelar seu Filho. Se somos cartas vivas, o que o mundo está lendo? Eu tenho orado esses dias é 2, 3, 4, 5 anos atrás, de lá para cá, esses dias. A minha oração nesses últimos tempos, eu não quero orar para pregar.
Eu não estou a fim de orar para fazer um bom esboço e ter uma boa performance na plataforma, e quem sabe assim, depois eu garanto uma agenda, né? Tem alguns pastores aí, eles vão ver a minha performance e ver o dom de Deus na minha vida, e quem sabe nós garantimos, né, no próximo mês, uma próxima agenda, ou voltar aqui o ano que vem. Não! Eu não quero jejuar para ser usado, eu não quero ler as escrituras para ter uma boa performance. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso ser afetado pelo poder do Evangelho. Sabe? Amigos do noivo. Agora eu vou ser mais profético. O meu lado, eu estou pastoral esses dias. Mas às vezes eu sou mais profeta, eu não sou pastor. Mas não é que eu sou profeta, não, eu sou um irmão só que caminha, né? Eu também não gosto muito dos títulos hoje, eles estão matando tanta gente. O que tu é? Eu sou profeta, sou apóstolo. Nilson, o que você é? Amigo de Jesus. Qual é a sua vocação? Ficar com Jesus. E por causa de um lugar nele, ele está permitindo eu servir no que ele faz, porque ele me deu como igreja para isso, cooperar na sua missão. Mas deixa eu falar algo para você. Amigos do noivo. Que noivo casaria com uma mulher que anda com outro homem por aí do seu lado? Que tipo de noiva nós estamos preparando para ele? Principalmente nós, pastores, ministros do Evangelho. Isso aqui é só a nossa performance, é o nosso ministério porque de sucesso? Ou isso aqui é a nossa vocação de propósito e de finalidade? Não é sobre dar certo na vida ou melhorar de vida. É ser parte do único lugar onde a vida é plena, que é na igreja, onde Cristo é o cabeça. É participar de uma construção e de uma edificação. Eu tenho orado, Senhor, eu preciso te conhecer. Eu ouvi alguém, eu acho que foi Douglas do Jesus Cop, falando esses últimos dias, dizendo que eu quero deixar de ser o professor. Eu quero voltar a ser o aluno. Eu quero sentar de novo na sala de aula do meu Senhor. Uau! Nós estamos precisando desse lugar com Ele de novo. A gente está no piloto automático. Jesus quer aprofundar a conversa. Mas a gente está preso ainda nas nossas competições, divisões. Agora, se nós nos tornarmos o que nós fomos chamados para ser, meu amigo, vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa. Nós vamos nos tornar uma agência missionária na porta do inferno, resgatando e salvando vidas para o Senhor. Porque não é sobre mais falar bonito ou cantar bonito, mas é sobre viver bonito. Nós vivemos em dias onde temos boas pregações, boa performance na plataforma, boas canções, não nos falta quase nada, falta. E se não quiser vir na igreja ou no auditório, nem vem, dá para cultuar de casa, escolher o que quer ouvir. Nós temos muita coisa, nos servir de favorável. Mas eu acho que está faltando vida para a gente, Nelson. Eu acho que nós estamos nos tornando uma geração de ministros de plástico, sem espírito, onde a matéria-prima é produzida em laboratório, tem boa performance, só não tem vida. A minha oração é que Deus levante nos nossos dias os homens do espírito de novo, homens que estão se gastando e se deixando gastar. Que o Evangelho para ele não é o arrasta para cima, não é o seu negócio, não é o business, não é o seu plano de carreira. O Evangelho para ele é a bendita esperança da salvação. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a boa notícia. Mas sabe o que acontece? Nesses dias todo mundo quer ser protagonista, não é? A gente perdeu a sensibilidade do servir. Servir quem?
o outro por causa do propósito eterno de Deus, aonde Ele é o protagonista. E eu queria ler um texto da Escritura. Eu falei nessa noite sobre o amigo de Deus, sobre o tipo de igreja, de cenário que nós estamos vivendo, de contendas, competições e divisões, e isso não é o que Deus nos chamou para ser, porque Ele nos chamou para ser o seu corpo. O propósito da igreja é ser o homem coletivo, o meio pelo qual Deus se revela e se manifesta. E eu queria que você abrisse comigo a carta do apóstolo Paulo, e daí eu leio, e depois de ler eu encerro e oro. A carta de Paulo à igreja de Roma, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, o último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, uma saudação. Deus falou comigo numa saudação. Que loucura! Deus é maluco. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, a Bíblia diz. Antes da gente ler Romanos 16, deixa eu só explicar para você o que a gente vai ler, e para você entender o cenário, o contexto de Romanos 16. Sabe, no devocional, aquilo que a gente deveria fazer todo dia e nem sempre faz? No período de devocional, eu estava lendo a carta de Paulo aos Romanos. Era o último, a gente lê 3, 4 capítulos num dia, medita, pensa, né? Deus fala com a gente, anota alguma coisa ou outra, ora, e daí já tinha, era o quarto dia já que estava lendo Romanos, estava encerrando a carta. E como é costume de Paulo, no final das suas cartas, Paulo faz o quê? Saudação, manda ósculo santo, saúda os irmãos daquela cidade, né, cumprimenta os irmãos. E é sempre aquele capítulo que você já está encerrando a carta, você já lê um pouco mais rápido, né? Você já quer acabar logo, já está acabando, né, Nelson? Você acabou hoje, vou encerrar a carta de Paulo, né? Mais um livro da Escritura que eu li. Eu vou ler Romanos. Você passa assim meio correndo hoje, por quê? Manda um abraço para aí, saúda aquele, saúda o outro, saúda a igreja que se reúne na casa dele, né? Manda um ósculo santo, e você já repete só ali. Mas quando eu passei o olho, ia passar correndo, e o Espírito volta, lê de novo. Aí quando eu li Romanos 16, o Espírito é como se ele ministrasse dentro de mim a edificação e a construção do homem coletivo. É como se eu visse um desenho da igreja numa cidade. O propósito e a finalidade dela. Propósito, cooperar na missão de Deus. Finalidade, ser o homem coletivo que Deus estabeleceu para revelar Cristo. E teve tanto aprendizado em Romanos 16, a gente vai ler. Deus, como se Ele tivesse dado um desenho de C.S. Júnior. Preste atenção. Essa é a mesa que eu estou estabelecendo. Esse é o tipo de gente que eu estou desenvolvendo para cumprimento da minha vontade sobre a igreja nos próximos anos. Agora a gente precisa entender que Romanos é uma carta que Paulo escreve de Corinto. Para Corinto, Paulo escreve exortações. Agora em Romanos, Paulo está escrevendo de Corinto para uma igreja e para uma cidade que ele nunca tinha estado lá antes. Paulo não tinha nas suas viagens missionárias, quando escreve a carta aos Romanos, estado em Roma ainda, porque Roma não faz parte do início do ministério de Paulo, mas do fim. Faz parte do fim da sua jornada, porque é em Roma que ele vai ser morto por 2 vezes, e ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, e lá ele é decapitado e derrama o seu sangue como oferta de libação. Ele glorifica a Deus com a sua morte. Então ele está escrevendo uma carta para um lugar que ele não tinha estado ainda. Segundo a teologia, Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Na Reforma Protestante, os irmãos reformados vão dizer que é a carta magna da Reforma. É a carta aos Romanos. Por quê? Porque Paulo está tratando com uma igreja aparentemente saudável. Sabe uma igreja saudável? Ele contava com essa igreja até para ajudar financeiramente nas missões que ele ia ter nas Espanhas. Ele está escrevendo para uma igreja que tem essa aparência de ser saudável, e ele vai ensinar sobre o quê? Salvação pela graça, justificação pela fé.
Ele vai ensinar sobre judeus e gentios batizados no mesmo corpo. Ele vai falar da esperança de Israel. Paulo é tratado em Romanos como o Evangelho segundo Paulo, porque por 2 vezes ele vai mencionar o meu Evangelho. Então Paulo está escrevendo uma carta para uma cidade que ele nunca tinha estado antes. Ele desejava, e ele vai encerrar sua jornada na terra missionária lá. Ele está escrevendo um tratado teológico, mas o último capítulo, a última página dessa carta é Paulo saudando a igreja. Esses irmãos que nós vamos ler o nome deles, alguns Paulo conheceu nas viagens missionárias que ele fez. Mas sabe o que vai chamar a atenção da gente? A gente vai ler o capítulo todo, para você não dizer que eu não li a Bíblia. Paulo vai fazer 27 saudações, uma advertência, uma recomendação. Ele está em Corinto, na casa de Gaio, onde ele está hospedado. Tem 8 irmãos sentados numa mesa com ele, participando dessa construção. E isso para mim revela um homem coletivo. E nós vamos ler para a gente ter talvez uma iluminação do Espírito Santo e compreender aquilo que tem tocado na nossa vida nesses dias. Abriu aí? Me acompanha na leitura. Diz assim a palavra de Deus: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila, a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que eu não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico, Júnias, meus parentes e meus companheiros da prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena, a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, a Júlia, a Nereu, a sua irmã, a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros, com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. O Deus de paz esmagará em breve a Satanás. O Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosipatro, meus parentes, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor.
Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé, ao Deus único, sábio, seja a glória, por Cristo Jesus, para todos sempre. Amém. Uau! 27 irmãos, Paulo dá o nome. 4 igrejas que se reuniam na casa desses irmãos em Roma. Uma recomendação, Febe, uma diaconisa da igreja, uma serva de Cristo. E uma advertência sobre os falsos irmãos. O que eu quero que a gente pense, depois de ter falado sobre os amigos de Deus e sobre o que impede Deus de aprofundar a conversa no meio da igreja numa cidade, é as nossas competições, divisões, dissensões, invejas. Por isso que somos constantemente tratados com leite. Deus não pode aprofundar com alimento sólido e revelação em poder, porque ainda somos como meninos. Paulo escreve uma carta por uma cidade que ele nunca teve, mas desejava estar. Ele vai para lá depois. Ele apavora em Roma. 27 irmãos. Ele começa recomendando Febe. Quem é Febe? Febe é uma mulher que mora em Cencreia, região metropolitana de Corinto. 6 a 9 quilômetros da cidade, uma cidade portuária. Provavelmente Febe é uma mulher rica, uma mulher de bens. Essa irmã que servia o corpo, ela servia com a vida e com o que ela tinha. E Paulo vai dizer assim, ó, irmãos, porque provavelmente ela está indo para Roma com uma comitiva. Provavelmente ela é uma das pessoas que alguns irmãos na teologia vão dizer que talvez ela possa ter levado a carta, né? Não tinha e-mail, não tinha correio para botar no correio. Era uma carta que era algo de uma comunicação, tinha um valor, tinha um peso, sempre era confiado a pessoas de confiança. Provavelmente alguns irmãos vão dizer que é ela faz parte dessa comitiva que vai levar essa carta para Roma. E ele faz essa recomendação dizendo que ela é uma irmã que serviu não só ele, com a vida e com o que ela tem, mas serviu muitos outros irmãos. Só que agora, o lugar que ela está indo, Nelson, o dinheiro dela não vai servir para muita coisa, porque lá não tem Airbnb, hotel, Trivago, Booking, não dá para fazer uma reserva. Ela vai precisar que a igreja hospede ela. Aí ela está sendo recomendada. Paulo está dizendo, irmão, Febe está indo aí. Irmão, Febe já gastou tanto. Febe já investiu tanto. Febe recebeu a mim, tantos outros irmãos. Irmãos, recebam ela. Agora, olha o tipo de mulher que Febe é. Porque Paulo vai dizer, tudo que ela precisar, irmãos. Para quem que você poderia escrever uma carta e afirmar e dizer assim, irmãos, tudo que o Nelson precisar, dá para ele aí. Em meu nome, pode dar. Que você colocaria o seu nome embaixo. Porque essa Febe dava testemunho do Evangelho. Alguém comprometida com a vida e com o que tinha. Parece que ela estava sendo parte da construção desse homem coletivo. Ela faz parte da igreja. Ela faz parte da missão de Deus. Ela faz parte da finalidade e do propósito que a igreja tem. Aí ele começa, irmãos, saúda Priscila e Áquila, que expuseram a sua vida por causa de mim, do Evangelho. Não só eu saúdo, mas também a igreja dos gentios. Paulo foi chamado para pregar para quem? Se Paulo tivesse a sua vida ceifada antes do tempo, no meio da jornada, quem é que ia sofrer para ser alcançado pelo poder do Evangelho? Os gentios. Mas Priscila e Áquila botaram a cabeça na guilhotina
expuseram a vida à morte, para que Paulo pudesse cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu para ele viver, pregar o evangelho aos gentios. Já percebeu que o homem coletivo é uma conexão de uma coisa dentro da outra? É a função de um membro, é o serviço de uma parte do corpo, cooperando para o desenvolvimento e o propósito da outra parte do corpo. Por quê? Porque na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. A obra de Deus é uma obra feita em muitas mãos. Agora o protagonista não é eu, não é você, não é o meu ministério, não é o seu, é Cristo. Em Romanos 16, nessas saudações, Paulo está fazendo menções de irmãos, que alguns deles, você só vai ver o nome dele aqui. Você nunca vai encontrar a sua biografia. Você talvez, se pesquisar, alguns vai ter um pouco dentro de alguns outros livros da história, mas alguns deles, o seu nome só está aqui. Mas eles são parte da maior missão da igreja depois de Jesus Cristo, chamado apóstolo Paulo. O maior missionário das escrituras depois do Cristo, que mais movimentou o evangelho nas suas viagens e expandiu para os gentios e atravessou fronteiras e rompeu com os mares. Eles participaram da edificação do homem coletivo. Uns estiveram presos com Paulo, outros, ele vai dizer, trabalharam e muito por mim. O que eu quero dizer, e vou repetir mais uma vez, a obra de Deus é feita por muitas mãos. Na obra de Deus, ninguém faz nada sozinho. Depois de saudar todos esses irmãos, esses irmãos eram importantes, irmãos. Eles não foram protagonistas de nada, mas Paulo está dizendo assim, se a vida de vocês não tivesse sido gastada por causa do propósito, talvez eu não tinha alcançado os lugares que eu alcancei. Se os recursos de vocês, se a dedicação de vocês, se a postura de vocês em responder ao evangelho, se vocês não tivessem se envolvido, eu não teria êxito no que eu fui chamado para fazer. Depois de saudar esses irmãos, Paulo vai fazer uma advertência. Irmãos, tomem cuidado com os falsos irmãos, com aqueles que têm diluído a mensagem, que têm trocado a nossa doutrina, aquilo que vocês aprenderam de nós, em fábulas, em mitos, e nós vivemos uma geração carregada de fábulas. O que é fábula? Imaginação da mente dos pregadores, coisas que Deus nunca disse, que não está escrito, que não tem a ver com a obra de Deus, são invenções da mente humana. E Paulo está dizendo, se afastem desses enganadores, porque esses homens trabalham só para saciar o seu próprio ventre, eles trabalham só por causa da sua própria necessidade, eles não têm compromisso comigo, eles não têm compromisso com a missão, com a obra de Deus, tudo que eles fazem é por causa da satisfação do seu próprio ventre. Afastem-se deles, sejam simples no bem, prudente no mal. A obediência de vocês, irmãos, tem sido vista, nós temos acompanhado, Paulo está dizendo. Aí Paulo diz de onde ele está escrevendo, ou melhor, onde Tércio está escrevendo, porque a obra de Deus é feita por muitas mãos, e na obra de Deus ninguém faz nada sozinho. Paulo está em Corinto, na casa de Gaio. Paulo precisou de uma hospedagem, de um irmão que hospedasse ele. 8 irmãos estão em volta dele, tem um desembargador da cidade, tem um político da cidade no meio, sentado nessa mesa, participando dessa construção. Tem um jovem chamado Timóteo, que Paulo adotou para ele, trouxe para ele, para desenvolver esse moço, porque as suas últimas palavras da sua última carta é para esse filho da fé, que ele comissiona e ele dá como encargo continuar a obra que ele começou. Ele dá a incumbência de pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, dá a incumbência de ele ser sóbrio em todo o tempo. Sabe o que eu aprendo aqui? Lá em Corinto, na casa de Gaio, nessa mesa, é uma mesa do homem coletivo.
Tércio está dizendo, eu escrevi essa carta. Paulo é apóstolo, fala a verdade, Paulo podia dizer, encerrar e assinar, está tudo certo. Mas na mesa do Senhor o protagonista é ele. Paulo permite que todos que estão sentados naquela construção participem da construção. Ele não traz glória para si, ele não se coloca num lugar maior ou excelente, não é assim? Mas ele deixa todos que estão na mesa participarem com ele, e ele está encerrando uma carta, saudando e cumprimentando aqueles que se gastaram e se deixaram gastar para o êxito e sucesso do ministério que Deus nos confiou. O que eu quero dizer? O êxito de uma igreja na cidade é quando ela acabar com as competições. Ele escreve a igreja de Roma. 27 irmãos, 4 igrejas que se reuniam na casa de alguns irmãos. Tinha a Assembleia de Deus na casa de um, né? A casa do pai na casa do outro, a quadrangular na casa do outro, né? Talvez tinha uma Deus e a Mola na outra casa, uma bola de neve aqui, né? Tem outros nomes de igreja aí, tem um monte, né? Hoje tem bastante. Ele escreve para a igreja da cidade. O êxito do cumprimento profético numa cidade nos nossos dias é a igreja derrubar suas competições, invejas, divisões, dissensões. Porque ela não está trabalhando, eu não estou trabalhando para minha mesa. Eu não tenho mesa, Nelson. Eu estou trabalhando para a mesa do conselho, onde o Senhor, meu Deus, é o protagonista. Eu não estou trabalhando para o meu sucesso ministerial. Eu não estou trabalhando para ter uma excelente performance. Eu estou trabalhando para a glória de Cristo. O êxito da glória de Deus revelada numa cidade, ao quanto nós estamos dispostos a promover o ambiente para Ele ser o protagonista. Quantos estão dispostos a morrer para que outros possam viver? O apóstolo é Paulo, mas Paulo não escreveria Romanos se Tércio não tivesse ali. Não foi num dia, 16 capítulos, várias páginas, não foi num dia. Não tinha iPad, computador, não foi digitado, foi escrito, papiro, não é isso? Tinta, né? Não era caneta, aquelas que desliza facilmente, estava ali, todo um processo, sentado à mesa da comunhão, o homem coletivo, revelando Cristo, construindo a teologia da salvação, da justificação, apontando a esperança de Israel, anunciando o dia do Senhor, construindo a partir de uma mente de um homem coletivo. E no final, o texto acabando, de Paulo, você assina, cumprimenta os irmãos aí, Tércio. Timóteo deve ter se levantado. Paulo, será que eu posso mandar um abraço? Claro, meu filho. E Gaio que estava esperando. Paulo, será que eu posso também? Claro. Porque se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Você entende o que eu estou falando? O que eu quero dizer? Não tenha medo de perder para que outros possam se desenvolver. Não tenha medo de se lançar no chão para que outros possam construir sobre você. Porque a obra de Deus é feita a muitas mãos. A obra de Deus é um homem coletivo. Mas sabe de uma coisa? A gente é muito ruim para isso. A gente quer ser o grande. A gente quer ser o protagonista. A gente quer ser o maior. A gente não gosta de perder. Parece que Jesus quer ensinar uma lição para a gente. Ele está aprofundando a conversa. Ele está tirando a gente dessa falsa religião. Ele está tirando a gente dessa água pelas canelas, que só faz é fazer lama e sujar o nosso pé, para levar a gente às águas profundas do Evangelho. Ele está tirando as escamas dos nossos olhos. Piripiri. Piauí, se tu soubesses o que te aguarda e o que a teu respeito foi anunciado. Se tu soubesse as palavras que nas regiões celestiais sobre ti foram proclamadas. Tu rasgaria tuas vestes.
Tu te cobriria de humildade, tu te submeteria à minha palavra, e não serias orgulhosa para construir algo para ti mesmo. Piauí, Piripiri, Teresina. Eu já estive no Piauí, acho que foi 3 ou 4 vezes. Já passei algumas vezes indo para o Maranhão de carro. E eu já falei isso em outra oportunidade. Muita gente usurpou o Piauí. Muita igreja usurpou o Piauí. Muita missão veio para o Piauí, falando das pobrezas, como fez com o Maranhão. Falando das deficiências, não é isso? Das dificuldades. Vamos lá ajudar, né? Os irmãos, está tão fraquinho lá, vamos mudar aquele lugar. Não, esse não é mais a hora dessas coisas. É hora da gente quebrar as divisões, as invejas, as dissensões e se tornar um. E responder as palavras que estão sobre os céus dessa região. E acessar todas as coisas que são disponíveis a nós. Mas sabe, às vezes a gente só quer Deus para resolver o nosso problema. Igreja não é sobre nós, é sobre Ele. Nós não estamos fazendo algo para nós mesmos. Nós estamos envolvidos na sua missão, e a missão dele é revelar seu Filho. Nós gostamos muito de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Mas nós não praticamos muito 1 João 3,16. Nisto nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Uau! A gente gosta de João 3,16, mas 1 João 3,16 a gente não é muito chegado. O Evangelho é renúncia, o Evangelho é perda. Eu sei que não tem nada, escute, não tem nada que eu possa fazer que vai mudar a história e a realidade do Evangelho, porque está consumado, é graça. É o poder de Deus que aperfeiçoa as minhas fraquezas. Não tem nenhuma ação em mim que eu possa ter para me salvar a mim mesmo. Nada. Mas Ele me estabeleceu a trilhar um caminho das boas obras. Obras que Ele preparou para que eu andasse nela. Ele estabeleceu um lugar para mim trilhar, para mim viver, para mim caminhar. Vamos sair desse lugar de água parada. Vamos deixar de fazer lama na poça d'água. Vamos ir mais fundo. Porque a finalidade da nossa existência, Ele criou a gente para Ele. Já parou para pensar nisso? O Deus que criou os céus e a terra me criou para Ele, Nelson. Mas a gente não tem tempo para Deus, né? Já está muito ocupado, tem muita coisa para fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, e aqui eu encerro para a gente orar. A vida, nessa estrutura que nós temos hoje, ela é uma só. Ela vai passar rápido demais por nós. Ontem eu era um menino. Hoje eu sou avô de 8 netos, pai de 4. Ontem eu era um menino que mal sabia resolver os problemas da vida. A vida vai passar rápido demais por nós. A única coisa que vai prevalecer e permanecer depois é o que nós vamos construir para a glória de Cristo. É o que nós vamos estabelecer para a glória dele. Eu sou radical em algumas questões. O meu lado radical, às vezes eu quero acalmar ele, aquietar ele, mas às vezes eu não consigo, ele me domina, ele é mais forte do que eu. Porque eu ainda oro pela igreja, aquela que está disposta a botar a cabeça na guilhotina. Eu ainda deslumbro a igreja que ela vai viver bem porque ela é filha, ela tem um pai. E se eu sou mal, sei dar boas coisas aos meus filhos, pensa Deus que é perfeito. Ela vai ter boas coisas, ela vai se desenvolver, ela vai prosperar no que ela precisa, ela vai conquistar pela expressão do seu trabalho, que Deus abençoa para ela conquistar
porque a Bíblia diz que vai fazer divisão e separação do quem serve e quem não serve. Isso tudo está nas Escrituras, e Deus é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Mas eu ainda deslumbro com a igreja que sabe que tudo isso já é dela. Ela vive a vida para algo maior. Ela não ajunta, ela divide, porque só multiplica o que se divide. Ela não junta para si, ela compartilha. Eu estou indo talvez esse ano ainda embora para Portugal. Portugal é o primeiro mundo, não sei, eu vou lá constantemente desde 2013, pelo menos umas 3 vezes ao ano eu viajo à Europa por uma palavra que Deus nos deu. Mas não é o lugar que eu quero ir. Sabe onde é que eu gosto? Eu gosto é onde eu moro hoje. Não é nem mais eu amo Itajaí, minha cidade, lá no sul. Quem já teve Itajaí? Né? Adão e Eva moravam ali. Assim, eles pecaram, Deus expulsou eles, botou a gente. Top. Tudo funciona, bem desenvolvida. Não é uma metrópole, tem 230, 240 mil habitantes, mas tem tudo de uma grande capital. Pode-se dizer que é uma cidade padrão. Top. Há 5 anos atrás, Deus me trouxe para o sertão. Minha esposa também, eu queria, ela não queria. Ela foi porque ela é obediente a Deus e submissa ao marido. E viveu até o primeiro ano, foi difícil para ela, e hoje ela não quer mais ir embora. Eu amo a minha cidade, mas o lugar que eu gosto mesmo hoje é lá no Horto do Salitre. Eu gosto mesmo de Juazeiro da Bahia, eu gosto do bode assado, do cuscuz com carne de sol e nata. Eu gosto, né? Da manga e da pitaia que Robson planta e deixa lá na porta do meu apartamento quando ele colhe, e eu como do pé. Eu gosto. É diferente da minha cultura, da onde eu fui criado, é diferente do meu estilo de vida, da onde eu vim, mas é um lugar que nos últimos 5 anos me abraçou. Eu gosto muito de ir a Portugal, eu gosto da Europa, é um lugar que me mexe com o meu interior, assim. Mas eu gosto de ir lá pregar e fazer o que eu faço na obra de Deus, dar uma passeadinha. Tem coisa que é para missionário ou para milionário, né? Outros têm muito dinheiro para fazer, outros estão na missão de Deus. No meu caso, não é dinheiro que eu tenho, é estar na missão de Deus. Então Deus permite tu viver, estar em alguns lugares, fazer algumas coisas. E eu gosto de Portugal passear. Para morar, não. Não é meu país. Agora que eu estou adaptado, na margem do São Francisco, o rio passa na porta de casa. Vejo o sol nascer e se pôr da janela do meu apartamento, em cima do rio. Ô lugar bom é esse sertão. Aí Deus nos comissionou de novo. Minha esposa está em crise, ela diz, eu vou, vamos. Ela está dizendo vamos, mas na verdade ela não quer. Ela diz vamos, porque ela diz assim, eu vou obedecer, não vou nem pensar no que eu estou fazendo, na loucura que eu estou fazendo. Aí esses dias eu me peguei em crise, porque eu vou ter que zerar tudo de novo. Quando eu vim, eu deixei tudo em Itajaí e vim para o sertão. Montei um apartamento, compra móveis, compra isso, compra aquilo, monta. Aí está tudo pronto. Agora tem que deixar tudo de novo para trás. Pega a roupa, bota numa mala, começa tudo de novo, zera tudo de novo. Eu digo, Jesus, eu estou com 50. Zerar tudo de novo nessa altura do campeonato, Jesus. Começar de novo, aí tem que alugar uma coisa mobiliada, porque não dá para levar nada. Tudo é 6,5 por 1. Jesus, presta atenção. O que eu tenho aqui hoje não funciona lá. Tu está entendendo que a cotação é outra. Talvez não é um lugar que... É uma crise que eu estou vendo agora. Eu sei que eu preciso. Mas a minha alma grita e diz, joga para o ano que vem. Não, deixa passar mais um tempo. Não, uma hora, vai dar certo. Vai indo. Tu estás indo, já enviaste 2 famílias. Estás ajudando a edificar a igreja. Está construindo as coisas lá. Daqui tu consegue administrar. Daqui tu consegue presidir. Mas eu tenho aprendido que às vezes não é o que eu vou fazer lá. É o lugar que eu preciso estar. O que tu vai fazer lá? Ainda não sei. Mas assim como em Jerusalém para os discípulos era uma ordem, não saiam na cidade, permaneçam nela, porque lá vai se cumprir a promessa do Pai. E quando eles estavam na cidade, eles aprenderam e entenderam que eles precisavam orar, enquanto o Espírito não vinha. O meu sentimento é esse. Por que eu estou falando para vocês isso?
esteja disposto a viver a obra de Deus na sua plenitude. Talvez você não vai fazer as coisas que eu faço, ou que Deus me comissionou para fazer, mas você é membro do corpo. Você é parte da igreja, ou aqui em Piripiri, ou aqui no Piauí, ou no Nordeste, ou nas nações, ou no Brasil, ou em outro canto. Você faz parte da edificação da casa do Senhor. Você não é um mero espectador. Não tenha medo de mergulhar mais fundo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de zerar a vida todas as vezes que forem necessárias. O salmista diz: fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. E é sobre essa convicção que nós nos apegamos. É a palavra de Deus. Não tenha medo. E agora vou começar tudo de novo. De novo, novamente. É assim a obra de Deus, para que outros possam viver. Agora é para encerrar de verdade. Nunca acredita no pregador quando ele diz que vai encerrar. O Evangelho, essa é a frase dos últimos 2 anos da minha vida. O Evangelho é muito mais simples do que eu penso. Só que ele é muito mais profundo do que aquilo que eu imagino. É simples porque está escrito. Está consumado. Eu não preciso inventar, fazer, criar nada. É profundo porque está condicionado ao quanto eu estou disposto a me deixar ser afetado por ele. É profundo porque tem a ver com quanto de renúncias, entregas, submissão, sujeições. Escolha perder. Escolha perder sempre. Essa é uma decisão que a gente aprendeu com o Espírito Santo alguns anos atrás na nossa vida. Se nós discutir, não se preocupe, eu vou perder para você sempre. Quem vai pagar a conta aqui? Eu vou pagar a conta, não se preocupe. Já está decidido, nós nunca vamos precisar discutir. Quem vai ficar com prejuízo? Eu vou ficar com prejuízo, não se preocupe. Quem vai ficar? Eu vou ficar, eu escolhi ficar. Escolha perder sempre. Em toda a minha jornada, eu posso dizer para os irmãos: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Nunca teve uma vez que eu escolhi perder, que Deus não foi glorificado, que Deus não fez a vontade dele depois, lá na frente. Nunca, nunca, nunca. E se falarem mal, sou eu. E se acusarem, sou eu. Nós estamos escolhendo perder, porque nós não queremos ter a razão. Nós queremos glorificar Cristo. Nós queremos ver Cristo revelado para que outros possam viver. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Aleluia. Shekataramandeshea. Shoriandarabasoriandalabalabashea. Aleluia. Aleluia. Sabe, piripiri. Deixa eu falar. Não se preocupe, Marcial, Alisson, os meninos daqui, em fazer coisas de expressão. Que vocês podem fazer algo que não vai lhe custar muito. Tem matéria-prima barata aí, feno, palha, madeira. Se preocupem em edificar algo que suporte aquele dia. Uma igreja que glorifique o Senhor, porque procura viver a plenitude do Evangelho. Mas é muito caro. É caro, mas suporta o dia mal, vence o dia mal. Não é o tamanho do que nós vamos fazer, Alisson, mas é o quanto está nos custando o que nós vamos fazer. Escute outra coisa. Às vezes a gente se preocupa. O dia que nós formos uma multidão, nós vamos afetar esse Piauí afora, esse Nordeste afora, o Brasil afora. Não é o quanto nós somos que vai afetar a nossa geração, é o quanto de Cristo tem em nós. Porque se fosse por número, a igreja cresce no Brasil, mas parece que ela não está afetando, revelando Cristo como deveria. Por quê? Porque nós fizemos da igreja um negócio.
Isso é para os pastores. Como é que nós vamos exigir nessa geração dos irmãos uma postura de discípulo, se muitas vezes nós atraímos eles para a igreja como clientes? Como? Esses dias eu ouvi isso me pegou. Como é que eu vou exigir dos irmãos uma postura de discípulo se nós atraímos eles como clientes usando os marketings digital e todas as pirotecnia que hoje nos é disponível para fazer barulho? Eu não tenho medo de ser grande, mas eu quero ser grande se for para ser a medida da estatura de Cristo. Eu não quero ter outra medida, outra estatura. Eu não quero ter outro lugar. Eu não tenho medo de expandir, de crescer, mas que seja Cristo glorificado no que nós estamos fazendo. Eu te abençoo, Piripiri. Eu te abençoo, Piauí. Talvez você está aqui e nesse ajuntamento dos amigos do noivo, você queria uma palavra individual, né? Pô, Deus, fala comigo. Estou com tanto problema agora, eu preciso de uma resposta. E nós falamos hoje de um homem coletivo. As suas respostas estão na comunhão da igreja. As suas respostas estão na vida do corpo. A sua cura está na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, no sangue que se movimenta pelo corpo do Cristo, que é a igreja. Hoje nós falamos daquilo que é onde habita a plenitude de Cristo. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a sua plenitude. Uau! Então aquilo que às vezes eu estou buscando para mim, na minha individualidade, está aqui no homem coletivo, está no corpo, na comunhão dos santos, no partir do pão, nas orações coletivas, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Eu te abençoo, Piripiri, eu te abençoo, Piauí. Eu abençoo a jornada que está sendo proposta para ti. Não mais serás conhecida pelas tuas mazelas, mas falarão a teu respeito pelo Espírito daquele que em ti se move de forma. Eu te abençoo para te produzir os frutos que Ele te chamou para produzir. Escute. Durante muitos anos, Piauí, vocês foram uma terra que muita gente veio aqui semear palavras, muitas missões vieram semear seus recursos. Pastor Robson, que está comigo, estava falando com o Maciel que há anos atrás, ele esteve aqui, há quase 10 anos atrás, numa missão da igreja congregacional que ele fazia parte na época, veio aqui construir um seminário, participar de um movimento da igreja congregacional e passaram aqui uns dias edificando e construindo, e no Piauí inteiro, onde você vai, né, em alguns lugares, Serra do Inácio, e alguns sertões desse estado, e algumas cidades, sempre foi um lugar que recebeu. Eu te abençoo. Não se preocupe, eu não vou fazer oferta, não é sobre dinheiro que eu estou falando, porque se não era fácil, era só a gente dar o que a gente tem, é sobre vida. Eu te abençoo, Piauí. Eu te abençoo, Maranhão, pela tua fé. Que o teu tempo de plantar chegou. Deus dá pão para o que tem fome, semente para o que semeia. Durante alguns anos, o Piauí, dentro do contexto missionário, Maranhão, dentro do contexto missionário brasileiro, foi um lugar onde veio o pão para saciar a fome dos famintos. Mas eu te abençoo como sementeira. Teus frutos vão tocar as nações.
Teus filhos correrão, atravessarão fronteiras, oceanos, pelo mar, pelo ar, pela terra, romperão barreiras, entrarão em lugares a ti desconhecido, mas a Deus dentro desse tempo revelado. Eu te abençoo. Eu abençoo, escute. Eu abençoo o trabalho das tuas mãos. Alguns de vocês que têm negócios aqui, serás conhecido pelo fruto do teu trabalho que vai tocar nações. Escute, lá do Horto do Salito, quem já esteve no Horto sabe, é um povoado, quase 1000 habitantes, muitas casas da ilha de Taipa, não tem saneamento básico, um povoado sertanejo. Lá é a base da missão que eu presido, que eu coordeno, a Missão Nordeste. Lá do Horto do Salito, nos últimos 10 anos, foi dinheiro para os Estados Unidos, ajudar pastores e missionários. Lá do Horto do Salito foi edificado, ajudado a construir 3 igrejas em Portugal. Foi enviado uma missão para construir uma base missionária no Peru, em San Juan do Achalado, às margens do rio Amazonas. Lá do Horto do Salitre, a primeira viagem missionária de um dos nossos irmãos lá de Itajaí para a China, foi o dinheiro do Horto do Salitre. Lá do Horto do Salitre, foi dinheiro para enviar missionários à África. Lá do Horto do Salitre, foi dinheiro para abençoar Israel. Numas viagens que a gente fez, e foi lá em Israel abençoar o lugar. Por que eu estou falando isso? Porque durante muitos anos era só um povoado sertanejo. As casas de Taipa continuam lá, ainda não tem saneamento básico, agora já tem água na torneira, não é mais de cisterna. Mas os frutos daquela terra, tanto os materiais quanto os espirituais, têm servido nações. Uau! De um lugar improvável, Deus enviou missionários para implantar uma igreja no norte de Portugal, em Braga. Se lá no Horto pôde acontecer isso, o que pode acontecer numa cidade como essa, numa região como essa? O que precisa é nós nos posicionarmos. Eu estou falando isso, quem me conhece sabe que eu não falo e não profetizo essas coisas. Dificilmente eu falo dessas coisas. Falo às vezes na mesa, quando a gente conversa, em público, muito raro. Raro do raro. Nem na missão que eu estou eu faço oferta, faço coisa. Não é sobre oferta, mas é sobre mudar uma mentalidade. Durante muitos anos, trouxeram o pão para o Piauí. Piauí não é um homem faminto. Piauí não é um homem que passa fome. Piauí é uma terra fértil. Piauí é uma sementeira. Piauí, Piripiri, Teresina, essa região, Parnaíba, o delta do Parnaíba é uma região produtiva para a glória de Deus. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Eu te abençoo com uma unção. Eu peço uma unção de graça sobre a tua vida esses dias. Esse é um tempo que Deus está renovando as tuas forças. Teus filhos vão correr e não vão se cansar. Teus filhos correrão e não se cansarão. Oh meu Deus, eu queria parar para orar, mas tem uma graça do Espírito aqui. Escute. Eu te abençoo e peço, Espírito Santo, comunica dons espirituais aqui, para que nenhum dom te falte, naquilo que Deus está te chamando para esse tempo e para esses dias. Que não te falte dons nesse tempo, para cumprir a obra que Ele está propondo. Agora, eu oro para que pelo poder do Espírito, que os frutos do Espírito em ti prevaleçam, permaneçam e sobressaiam. Serás conhecido pela tua santidade. Falarão de ti, não pelas obras que tu fazes, mas pelo santo que tu estás te tornando. Serás conhecido pela prática da verdade e da justiça.
A mentira do teu meio será dissipada. O engano no meio de ti não suportará. Aquilo que está em oculto não mais se esconderá dos teus olhos, virá para fora. E o Senhor, o teu Deus, será glorificado. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por essa reunião, obrigado por esse ajuntamento, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado pela tua mesa de conselho, obrigado porque aqui tu és o protagonista. Obrigado pelos terços, Senhor, que estão aqui escrevendo as tuas cartas. Obrigado, Senhor, pelas Priscilas e pelos Áquilas, que por causa do trabalho deles, o nosso trabalho tem êxito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Júlia, por Trifosa, por Trifona. Obrigado, Senhor, por Eusébio. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Marias que muito trabalham para ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos Gaios que são hospedeiros, pelas Febes que tanto têm se dedicado à tua obra. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade, misericórdia e favor nesses dias e nesse tempo. Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do nome dele. Se você puder levantar as suas mãos, agora aplaude ao Senhor com toda a sua força. Dê a ele a glória devida ao seu nome. A glória devida ao seu nome. A glória devida ao seu nome. Até que o Senhor venha e eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do seu altar. Até que o Senhor, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, e meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer na casa